muito bem-vindo ao Primecast de hoje, ou melhor, o Primecast de 2024. Faz um tempinho aí que estávamos fora do ar, claro, né? Dezembro, janeiro, a gente precisa dar uma renovada nas nossas energias, trabalhar com um planejamento novo e voltamos com o nosso Primecast. E hoje nós temos um convidado de Curitiba, eu ia falar Cuiabá, um convidado de Curitiba. Um amigo, parceiro, um homem extraordinário, servo do Senhor, adora falar, brincar, dialogar e está aqui com nós hoje. Olá, minha excelentíssima. Boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Seja muito bem-vindo, que 2024 seja simplesmente extraordinário para você aí também e que você possa acompanhar o nosso Primecast, nossos episódios e que você possa mergulhar aí num novo conhecimento em 2024. E como o Claudir falou, hoje temos um convidado importado, importado lá de Curitiba, né? Nosso amigo de coração há muitos anos, irmão de coração, pastor que gosta de falar, que gosta de brincar, que gosta de cantar, que gosta, né? É uma honra, é um prazer tê-lo você aqui, Rômulo Eduardo Tavares. Você né? viu que elegância, né? Rômulo Eduardo Tavares. Seja bem-vindo. Bom, para mim é uma alegria, um presente estar aqui com vocês. É tão bom estar com amigos, né? E há uma expressão bíblica muito importante, que é amigos mais chegados que um irmão. E essas relações que têm propósito, que têm autenticidade, que têm verdade, elas fazem diferença na nossa caminhada. E eu estou aqui hoje presenteado de estar com vocês, fazendo parte também. Primecast tem sido uma ferramenta para ajudar tantas pessoas, né? E quando eu penso nesse casal especial que aqui está, eu penso em pessoas que Deus presenteou a mim, minha família, e na nossa história que tem pérolas engraçadas demais, bênçãos, Rômulo, nós né? estamos gravando agora, se a gente puder evitar É impossível pensar na nossa amizade e não lembrar de muitas coisas que marcaram a nossa história, mas também muitas bênçãos de Deus, desafios e ações maravilhosas do Senhor. Eu tenho tantos testemunhos que eu vivi, experimentei, vivenciei com vocês. E hoje, então, para mim, é uma tarde, um dia, um momento de celebração estar aqui no Primecast. Obrigado pelo convite. Deixa eu falar que a gente está com o Rômulo também emprestado, né? Estamos com o Rômulo emprestado. A gente quer agradecer ao nosso pastor, Pascoal Júnior. Tu viu? É elegante também, né? Pascoal Júnior. Não, é o nível. É outra história, né? Congregar com a Betel, com o povo aqui, é um nível extraordinário. É um padrão elevado, né? diríamos, né? Amém. A gente agradece aos demais também, que são lugares, congregações abençoadas. Mandar um abração, né, pastor? Né? Muito obrigado por ter deixado o Rômulo com a gente hoje. Que bom. A gente veio para uma conferência muito, muito abençoadora e o pastor é sem palavras, ele é pastor, a toda a igreja, um carinho, um amor muito grande por todos eles. Eu fiquei bem, bem feliz com o convite e eu estou entendendo que é um tempo de bênçãos para a cidade, para as famílias, para os lares, né? 2024 inicia como um ano desafiador para muitos. Ainda estamos em uma fase pós-pandêmica, se levantando, reerguendo, e eu acho que esse tema reconstrução, restauração tem a ver conosco, né, nessa fase. E é isso que eu quero profetizar para 2024, um ano de bênçãos, de muita restauração, em nome de Jesus. Você sabe, Rômulo, que quando você fala em determinar 2024 um ano abençoado, a gente percebe no ramo empreendedor os desafios que muitos empresários vieram passando nos últimos tempos, né? E ontem chamou atenção algo que a Patrícia falou, o quanto o empreendedor cristão tem enfrentado muitos desafios nos últimos tempos. Eu acredito que no meio de tudo isso eu vejo um propósito de Deus muito grande, porque para a gente estar passando por tudo isso, eu creio que há um propósito muito grande. Uhum. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de desafios. É um conceito muito equivocado que as pessoas têm de uma vida cristã quase que ilesa a problemas e situações, né?
A fé, do ponto de vista bíblico e teológico, ela tem a ver com esse enfrentamento da realidade, mas a partir de uma perspectiva totalmente diferente. A gente fala de uma esperança que ela não é uma espera utópica, mas que é um propósito que me coloca em movimento, em direção. E essa fé, ela vai para além do conceito religioso. É a aplicação das promessas de Deus, é a vivência a partir da vontade de Deus no meu dia a dia, na minha vida. E eu penso que esses desafios que empreendedores de diversas áreas, inclusive cristãos, que você citou, têm, também fazem parte da dinâmica da vida. Nós vivemos uma fase extremamente desafiadora para se manter hoje no mercado de trabalho, na vida, para você construir alguma coisa. Vivemos num mundo pós-moderno, nessa modernidade líquida, né? Como dizia Bauman, que é extremamente desafiadora para todos nós. Ao mesmo tempo, temos que dar conta de muita coisa. E nem sempre estamos dispostos a dar conta de tanta coisa. Ser tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Você não pode ser só você. Você tem que ser extremamente flexível, dinâmico, né? Camaleônico quase. Mas, em meio aos desafios, quando você tem o seu propósito definido, uma relação com Deus verdadeira, autêntica, e isso está claro para você, esses desafios fazem parte, são desgastantes, mas você consegue vencer no sentido não só da realização do objetivo final, mas do sentido da caminhada. Você caminha com outro sentido. E eu creio que a fé aqui, ela pode estruturar o ser humano para esse enfrentamento, para essa batalha, para o dia a dia, e ela traz essa motivação. Eu nem falo naquele sentido positivista do termo, sabe? Vai dar tudo certo. Não. Bem o contrário. Os desafios estão aí, fazem parte da caminhada, mas para aqueles que têm fé, nós temos um outro propósito, um outro sentido, e é isso que eu creio. Você sabe que me vem, Patrícia? Pastor Rômulo, eu acho que é bem oportuno a gente falar a respeito da fé, a respeito dos desafios, né? E como o povo cristão se posiciona diante de tudo isso, né? Porque muitas vezes eu acredito que muitas pessoas estão diante de Deus, buscam a Deus com o objetivo de obter alguma coisa que Deus possa transformar, que Deus possa mudar na vida da pessoa. De fato, Deus modifica muita coisa na vida da gente, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção, no sentido de quando a gente fala de fé e de desafios, de todos esses propósitos que existem, indiferente se dentro do ramo empreendedor ou se é, de repente, colaborador de qualquer empresa, indiferente se é no ramo financeiro, na área financeira, ou se é na saúde ou em qualquer outra coisa, eu vejo que, às vezes, a diferença principal de a gente ter Deus como centro realmente das nossas vidas é essa fé que nos move, né? Porque nem sempre a gente vai estar livre do problema, mas a gente vai enfrentar o problema de uma forma diferente. Eu acredito que essa capacidade que Deus coloca dentro da gente mesmo, eu acredito até que seja um dom de superação, né? Superação de desafios. Porque talvez uma pessoa que não crê, que não tem uma fé com propósito mesmo direcionada a Deus, ela enfrenta esses desafios de uma forma muito expressiva, que vai influenciar negativamente a família, que vai influenciar negativamente as pessoas que cercam elas, que vai ter essa influência do mal-estar da pessoa sentir. Diferente de quando a gente enfrenta desafios e a gente tem fé em Deus, né? Que eu acredito que é o que a palavra diz mesmo, que Deus, ele nos dá sabedoria para enfrentar os desafios, não só para vencer, né? Para enfrentar os desafios, mas também para ter a paz que excede todo o entendimento. Então, por mais difícil, por mais desafios que a gente encontra, a paz que excede todo o entendimento, quando a gente está realmente no centro da vontade de Deus, mas está no centro da vontade de Deus com problema, sim. Em momento nenhum ele diz que nós não teríamos problemas, né? Tanto que no mundo tereis aflições. Fé tem a ver com relacionamento. Eu acho que a grande diferença é que a gente não anda sozinho, né? Então, a fé na Bíblia, ela tem pouco a ver com questões palpáveis. Ela é a prova, inclusive, daquilo que eu não vejo na linguagem do escritor de Hebreus, um livro tão importante do Novo Testamento.
é uma convicção que ela é plantada em nós. É interessante você usar o termo dom, porque na linguagem do apóstolo Paulo, ele fala da fé como um dom, uma dádiva, né? E um carisma do Espírito em nós. Essa fé plantada, gerada em nós, que ela não é produto da razão, de um conceito religioso, não tem a ver com uma catequização, mas é uma experiência com Deus, de quem anda com Deus, ela é totalmente distinta. E ela está para além da razão, para além do sentimento. Não que seja algo, como está meio na moda, paranormal, metafísico. É muito mais. Tá? Essa fé, ela é gerada em nós a partir de um relacionamento de amor de Deus conosco. A fé que ela é gerada por Deus, e Paulo fala isso em Efésios, que a fé ela provém do Senhor, e é uma salvação que se manifesta pela graça, não vem de nós, né? Para que a glória seja de Deus. Ela é movida em nós e ela altera valores, princípios, conduta e um jeito de viver, é um jeito de se colocar na vida. Não altera a vida ao meu redor, mas eu me torno fonte de uma vida transbordante onde eu estou. Então, é normal isso para aqueles que seguem a Cristo, mas talvez estranho para algumas pessoas que não têm esse convívio, quando encontram o cristão em meio a uma tribulação e encontram esperança na conversa, né? Às vezes em visitas pastorais, por exemplo, em hospitais, em UTIs ou em atendimentos no gabinete pastoral com pessoas passando situações de tribulações absurdas, cansados sim, desgastados sim, com lágrimas, como homens e mulheres de Deus da história da Bíblia tiveram, como Jesus enfrentou, e ele fala de uma angústia na alma, né? de um desafio, mas com uma esperança que ela é tão gloriosa que ela traz um sentido, uma percepção de que é só uma questão de tempo, de que breve nós estaremos com o Senhor. Há uma promessa bíblica de uma eternidade com o Senhor. E quem se move pelas situações ao seu redor, ele depende delas. Mas quem se move pela eternidade, essa é a oração de Jesus sobre a nossa conversa, o nosso relacionamento com o Abba, o Pai Nosso. É quando aqui é plantada a eternidade. Vem aqui, manifesta aqui o teu reino. Seja feito aqui tua vontade, como sempre é feita nos céus. Venha a nós o teu reinado, o teu domínio. Essa transformação de mentalidade, de ótica, em que eu vivo a vida na esperança e na consciência clara, nítida, de que eu sou forasteiro e peregrino aqui, mas que breve eu estarei com o Senhor. É isso que nos move. Você sabe que, conversando sobre isso, eu lembrei sobre a resiliência de Jó. Eu diria assim que podemos traduzir Jó como um empreendedor em que ele tem uma história extraordinária. Jó foi o quê? Jó foi um homem que ele perdeu tudo, né? Então, o que ele precisou na trajetória dele? Jó precisou de resiliência. Ele precisou ser resiliente para encarar os desafios de tudo que estava acontecendo. Então, quando a gente traz esse contexto que nós estamos falando hoje, ser empreendedor, ser cristão, o que acontece? Nós continuamos enfrentando desafios que os nossos antepassados vivenciaram. Nós temos Moisés. Moisés, ele precisou ser exemplo para o povo, mas mesmo ele buscando ser um líder exemplo, ele encontrou dificuldades. Mesmo ele acrescentando lá os mandamentos, mesmo colocando todos os parâmetros, ele também encontrou dificuldades. Então, são situações que, às vezes, acontecem na carreira que a gente... Há uma sensação que na história, quando você olha não apenas para a Bíblia, mas para a história da humanidade como um todo, os problemas, basicamente, eles são os mesmos, né? Muda ali alguma coisa externa, mas a questão da mecânica e a base, o centro de tudo isso é o mesmo. É um ser falível, limitado, temporal e que necessita extremamente da graça e do favor de Deus. A ansiedade, as inquietudes, os questionamentos do ser humano é o mesmo na história, em toda raça,
tribo, língua em todas as épocas, desde o ser mais primitivo à vida mais urbana, mais moderna, as perguntas são as mesmas, os questionamentos são os mesmos. Até um olhar mais filosófico ou antropológico vai mostrar essa realidade do ser humano, sempre à procura de respostas para a sua inquietude e extremamente dependente de saídas para suas limitações. Você não encontra, por exemplo, essas crises em outros seres vivos, né? Você não vê uma abelha tendo crise porque só tem aquele estilo de vida, nem uma planta tendo crise porque ela é daquela forma, ou uma planta porque ela tem aquele cheiro, ou porque ela tem aquela cor, ou porque ela depende da fotossíntese. Isso é uma coisa muito inerente à realidade do ser humano, que é um ser pensante do ponto de vista racional, mas é um ser que concebe emoção e que pensa em emoção. Quando a gente vai olhar isso para as Escrituras, né, e aqui eu queria ir para o meu campo, que é o campo teológico, a Bíblia fala de um ser criado por Deus, que traz características divinas, na linguagem do livro de Gênesis, imagem e semelhança do Criador, e que, quando ele é criado por Deus, ele é criado de uma forma distinta da criação, e ele recebe de Deus essas características, esses atributos comunicáveis de Deus, e pode ter com Deus uma relação que os outros seres não têm. Ele pode ter com Deus um relacionamento pessoal. Né? Posso, E esse é posso te interromper? Por favor. Um segundinho só. Agora você fala dessa questão de criação por Deus. Antes você falou da questão de pai, né? Desse relacionamento nosso com Deus. E ter essa liberdade e essa oportunidade de chamar Deus de Pai. Eu gostaria que você explicasse para nós, para o nosso público ouvinte também, sobre essa diferença, quer dizer, quem é Deus e por que Pai, né? Na visão teológica mesmo, para que a gente pudesse ter esse entendimento ainda mais claro. É interessante que no mundo hebreu e no mundo judaico, que é onde se desenvolve o contexto da história bíblica, né, ali no Oriente Próximo, no mundo antigo, a figura do pai era uma figura extremamente importante. A gente precisa lembrar da vida em clã, aquela vida seminômade, né, onde o pai ele era o protetor, ele era o provedor, ele cuidava da família, é o homem que estava em defesa dos seus, que ia à caça para a sobrevivência, né? E nesse ambiente, o homem, ele, com a sua força, a sua habilidade e essas capacidades, ele é aquele que torna-se um representante quase que divino, né? E também é importante dizer que no meio desse contexto, Deus vai se tornando comunicável e vai se relacionando. E aqui nós não estamos entrando nessa lógica tão presente hoje em dia da questão da valorização de uma figura paterna, materna, masculina, feminina. Não é essa a ideia aqui. Mas a ideia é que é a linguagem do contexto que eles entendiam, e Deus sempre usa a cultura e o contexto para se comunicar de uma forma que ele seja compreensível. Isso é muito perceptível na Bíblia. Até porque, se fôssemos pensar nesse outro aspecto, a mulher é extremamente bem vista, benquista e valorizada em todas as escrituras, talvez diferente de outras culturas antigas, né? E a figura materna também é utilizada em relação à divindade e a Deus. Mas pensando na tua pergunta aqui, com essa ideia da vida que era desenvolvida no mundo antigo, pensava-se no pai desta forma. E ao longo da história, eles vão pensando em Deus na experiência da vida. Então, um relâmpago, um trovão, um fenômeno da natureza estava ligado a alguma divindade. E eles foram criando divindades para si. Esse ser criado, como eu falava, a imagem e semelhança de Deus, ele pensa em viver a partir de si. Se imagina autônomo, o que não é uma novidade, né? E quando ele pensa que ele pode viver a partir de si, ele começa a se endeusar. Ele tem uma relação idolátrica consigo mesmo. E é aqui que ele se afasta da fonte de vida. E ele vai perdendo essa relação pessoal com Deus. E Deus se torna numa divindade, num ídolo. Eu tenho que, daí, quando eu penso em Deus como um ídolo, eu tenho que descobrir como é que eu alegro esse Deus, como é que eu amanso esse Deus, como é que eu conquisto o favor desse Deus, a bênção desse Deus, a provisão desse Deus, e também como é que ele não fica irado comigo. E isso é religiosidade. A religião, ela se desenvolve nessa ideia do rito, da relação com a divindade,
com a oração certa, a reza certa, a fala certa, no ambiente certo, no dia certo. Quando a gente vai chegando no Novo Testamento, e a figura tão importante do Senhor Jesus, ele rompe com esse conceito e ele vai ser Deus conosco. Ele é chamado de Emanuel, Deus entre nós. E quando ele revela esse Deus entre nós, Jesus vai pegar essa figura tão importante daquilo que é chamado na linguagem daquele mundo de Abba, do pai, e Abba era o balbuciar dos lábios de uma criança chamando seu pai. Era uma, se a gente pensar aqui na parte fonética, é muito fácil pronunciar Abba, Abba. Mãe era Ima, né, em aramaico. Uma linguagem comercial que depois se tornou coloquial na vida dos judeus, que vem lá do cativeiro babilônico. E aí Jesus revela esse Deus como Abba. A novidade é que ele é Abba. Esse conceito até aparece em alguns momentos do Antigo Testamento, né? Também a figura materna, alguns teólogos dizem que o Espírito Santo parece estar muito conectado a uma figura materna na linguagem do Antigo Testamento, mas o certo é que Jesus empresta essa figura, Abba, e a novidade é que ele diz Abba nosso, né? E esse nosso está para além da religiosidade judaica. Esse Abba nosso vai ecoar através de Jesus para os outros povos, inclusive quem não pensava igual, não participava do mesmo ritual e da mesma religiosidade judaica. Esse Pai, Abba nosso, não é só um jeito de chamar Deus, mas é um jeito de se relacionar com Deus. Ele é o Pai da criação, ele é o Pai relacional, nós somos chamados a ser o povo dele como família. É um Pai com quem eu tenho liberdade, eu tenho amizade, não é mais um Deus distante que eu preciso ter a oferenda certa, a fala certa para conquistar suas bênçãos. E é um Deus que se relaciona como um Pai cuidador, também provedor. Podemos dizer que é o maior líder de todos? Podemos dizer que ele é mais que um líder e que ele é mais que o melhor amigo. Ele é o Abba. E como Abba, ele nos chama para uma relação de filhos. E relacionamento de filho, pensando em Deus como um Abba, é um relacionamento de amor. Ele é um relacionamento de cuidado. Então podemos trazer essa liderança para dentro dos nossos negócios. Em tudo. Tendo como uma referência de um líder que cuida com amor. Eu acho que a vida da gente, eu creio fielmente nisso, ela é totalmente ressignificada quando Deus se torna Abba. Porque pensa comigo, eu não preciso de um ritual para falar com meu pai. Ou não deveria precisar. Nós estamos, claro, falando aqui, eu quero respeitar o público de relações paterna, de filiação, familiar, saudáveis. Deixa, né, só aqui ser bem nítido em relação a isso. Nós temos casos absurdos e eu quero que essas pessoas que, inclusive, estão aqui conectadas, entendam que mesmo que elas tiveram em suas vidas, infelizmente, relações difíceis, abusivas, violentas, que existe um Abba, existe um Pai que é totalmente diferente. A paternidade de Deus, ela ressignifica a minha fé. Ela reorganiza a minha vida, as minhas escolhas. Quando eu penso que é um Deus que me criou, a sua imagem e semelhança, que as minhas escolhas, o meu errar o alvo, o meu pecado bagunçou, mas que Ele envia o seu Filho e ressignifica tudo isso, e se reconecta e me chama para ser filho. A Bíblia diz um filho adotado. Tudo fica diferente. A minha oração é diferente. O meu louvor é diferente. Essa fé que nós iniciamos a nossa conversa, que me move numa esperança de propósito, de sentido, e a Patrícia usou um termo bíblico aqui, uma expressão bíblica, a paz que excede todo entendimento, tudo isso tem um outro significado quando eu penso num Deus que é Abba. Tanto que Jesus refere-se a Deus assim, e nos ensina a orar assim, e nos convida a essa grande família. A família do Abba. Isso é extraordinário. Eu posso falar a partir da minha experiência, porque durante boa parte da minha vida fui um extremo religioso e que tinha uma relação com Deus bastante distante e cheio de regras, né? Cheio de normas, de um ponto de vista apenas religioso, entre tantos que existem no mundo, de tantas culturas, né?
Mas quando eu fui encontrado por esse amor transformador e pelo Abba, falei, espera aí. Então eu posso chegar a Deus sem medo. Eu posso falar com Deus, eu posso viver com Deus. Posso fazer uma colocação Por aqui, favor. pastor? Por favor. Eu vejo esse relacionamento sem um horário, sem uma fala específica, sem um dia, como você mencionou antes, como quando a gente é criança perante a um pai, né? Como você falou, de uma família relacional, de valores com referências, mas eu vejo como uma criança. Uma criança, quando vai se direcionar ao pai, ela não tem um horário, aí eu só posso falar com meu pai se ele não estiver fazendo alguma coisa. Ela vai chegar diante do pai abrindo a porta, ela não vai bater, ela não vai chamar ele muitas vezes de senhor, ela tem essa intimidade com ele. E o pai não vai poder dizer que filho mal educado. Né? Ela tem essa intimidade, quer dizer, sentiu necessidade de ajuda, de qualquer coisa, ela vai recorrer ao pai, né? E eu vejo que isso é exatamente nesse relacionamento que a gente tem com o pai, tanto que Jesus diz, né, deixa vir a mim os pequeninos, quer dizer, eu imagino um monte de criança querendo naquele momento falar com Jesus, tocar em Jesus, né, fazer toda aquela questão assim de criança mesmo, né? E como nós nos relacionamos com Deus, eu acredito que é nesse sentido, quer dizer, uma criança ela percebe a necessidade que ela tem do pai, né? A necessidade que ela tem da ajuda, a necessidade que ela tem de contar, a necessidade que ela tem de falar e não existe regra. A gente sabe que os nossos filhos, ontem mesmo a gente comentava a respeito disso, aí pega na escola, vai falando da escola até em casa, contando todas as coisas, falando de tudo, né? Então, quer dizer, o nosso relacionamento com Deus é assim, né? Eu não preciso esperar o horário para chegar lá diante de um ritual que eu tenha para falar, né? E eu acredito que isso é o verdadeiro relacionamento que nos dá essa proximidade de chamar pai, né? Em qualquer momento do meu dia, estou com uma dificuldade, né? Pai, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me direciona. Tenho algo para tomar de decisão. Senhor Jesus, né, pela tua presença, Pai, me direciona. Eu acho que é esse socorro, mas também, ao mesmo tempo, é tão gostoso quando o filho chega na gente assim e dá aquele abraço gostoso, né? E como nós podemos fazer isso diante do nosso Pai Celestial, né? Quer dizer, o momento real da nossa adoração, da nossa conversa de intimidade, quer dizer, eu fico conectada com o meu Pai 24 horas, porque Ele está comigo, em relacionamento, né? Mas eu tenho que ter aquele momento de intimidade com Ele também. Aquilo que eu só vou falar em casa para o meu Pai, aquilo que eu só vou falar no meu quarto com o meu Pai. Você sabe que quando eu olho para a história, para o contexto teológico, a gente vê cada figuras, né, que foram instituídas por Deus, colocadas por Deus, e cada um com um papel extraordinário para desenvolver. Então, a gente falou aqui, filho, pai, aquela relação toda, tudo que é construído. Eu vejo, nós temos uma filha de quase 12 anos, agora ela vai estudar de manhã, e já vai mudar a nossa rotina de horário. Então, acaba mudando todo esse contexto. Então, um pai ele vai trabalhando em cima disso para que o filho possa crescer. E eu vejo também um outro exemplo. Eu acho que foi um cara extraordinário quando a gente fala sobre José. Eu acho que quando Deus olhou para o José do Egito, vamos falar o José do Egito, né? Deus pensou, esse aqui eu vou trabalhar, vamos lá, né? Ele precisou passar por tantas situações. Quem foi José? José, ele foi humilhado. José passou por dificuldades, mas José, distanciaram ele do pai dele, aquela ligação, os próprios irmãos. Então, tudo que José passou nesse contexto, lá na frente ele foi honrado, né? Ele recebeu, eu diria assim, recebeu o que ele estava
buscando diante de Deus, o que estava plantado no coração dele. Então, eu diria que José, além de toda a história que acontece com a sua família, a estratégia que Deus, que o Pai colocou no coração dele, foi muito grandiosa, né? No sentido de construir aquela história dos 7 anos das vacas gordas, das vacas magras. E aí eu olho assim, estamos falando de um pai. O que um pai faz? Ele orienta. Qual é o papel de um pai? Eu entendo que o papel de um pai, ele é conduzir os seus filhos. Então, quando eu olho para a história de José do Egito, literalmente eu vejo isso que Deus fez. Deus pegou esse menino, transformou a história dele, conduzindo ele a um propósito. Estou certo ou estou errado? Certo. É claro que a relação com o pai, ela também tem responsabilidades, compromisso, correção, ensino, né? Você falou sobre guiar. Faz parte dessa relação com o pai também a realidade, as instâncias da vida. Ela é uma relação de amor e ela é uma relação comprometida, né? Existem níveis de relacionamento, fases no relacionamento, inclusive com Deus, né? A relação com Deus, ela não me infantiliza. A gente falou aqui da liberdade da criança e isso é muito lindo quando a gente pensa para fora do rito. Jesus falou para a mulher samaritana que a adoração ela está para além do lugar, ela é em espírito e em verdade. E a relação com o pai, ela também é uma relação comprometedora. Ela é uma relação que me leva ao desenvolvimento, ao crescimento pessoal, né? A gente tem que ter sempre o cuidado. Parece que a nossa geração, pelo menos a impressão que eu tenho, confunde intimidade com falta de compromisso, de responsabilidade, né? A gente não pode ser filhos espirituais infantilizados. Tem certas coisas que não cabem para um adulto, né? Para alguém mais maduro. Também na espiritualidade, a Bíblia vai falar, principalmente a primeira epístola de João, de um desenvolvimento da maturidade, da espiritualidade cristã. Mas quando a gente pensa em Deus como esse Abba revelado em Jesus, o que a gente está querendo compreender e desenvolver de pensamento juntos aqui é que Deus está para além do rito. Deus está para além do templo. Deus está para além do conceito. Deus é o Abba, é o Pai. E quando você vai conectando, como você conectou com figuras muito importantes aqui, Jó, você falou de Jó, você usou um termo moderno, resiliência, né? Você falou de Moisés. Você viu que chique? É chique. Você falou de... Só a palavra chique agora não colou, né? Não, essa palavra chique não tem nada de modernidade. Eu acho que agora parece ela... não ser tão moderno, mas vamos continuar. Você falou de Moisés, e quando você pensa em José, a gente está falando de figuras, e é legal dizer isso, e muito boa a tua colocação, de pessoas importantes da Bíblia e que tiveram enfrentamentos absurdos. A de Jó fica muito mais nítido para nós, né? Perder filhos, bens, estrutura financeira. Mas se a gente pensa na vida de Moisés, os desafios que ele teve, de sair do Egito, de ir para o deserto, as fases dos 40 anos dele, 40 anos vivendo uma história, depois outra, depois outra. Você vai pensar em toda a vida de Moisés, ela também teve inúmeros desafios. José, então, uau, 30 e poucos anos da vida dele, nada dando certo, né? Mas, né, como diria um importante personagem mexicano muito assistido no Brasil, entretanto, todavia, a forma como Deus foi escrevendo a história com eles é que me chama a atenção. Há um escritor muito, muito importante hoje no cenário mundial, o Dr. Michael Gorin, e ele fala muito sobre essa história de Deus.
a missio Dei, a missão de Deus, e como Deus vai escrevendo a sua história. Essas figuras tão importantes da Bíblia, entre outras, né? A gente podia aqui falar, sei lá, de mulheres importantes. Podemos pensar em Ruth, podemos pensar em Débora, poderíamos pensar em Esther, entre tantas. E aí você vai para o Novo Testamento, Maria, né? Priscila, enfim, homens como os próprios discípulos, apóstolos, né? Que não falar dos escritores bíblicos. E o próprio Senhor Jesus, o enfrentamento que ele teve. Tá? Tudo isso faz parte da nossa história. Mas é lindo saber que nós estamos escrevendo uma história com Deus. Talvez o prioritário aqui não seja focar no que deu certo e o que deu errado. Nem viver preso a memórias ou ansioso por aquilo que nem chegou. Nem tentando encontrar todas as respostas e motivos. Mas eu acredito que o principal é se relacionar com Deus apesar de mim, apesar dos outros, apesar das perdas, apesar do luto, apesar daquilo que deu certo, apesar daquilo que está errado, apesar dos questionamentos dos quais eu não tenho respostas. Deus é Deus. E em Deus eu sou chamado a vida e vida eterna. Vida eterna é um conceito caro, importantíssimo da palavra de Deus. De uma vida que eu recebo de Deus, para além das circunstâncias. É isso que me move. É essa perspectiva, é esse olhar daqueles que compreenderam que aqui tudo é extremamente passageiro. O que hoje é muito bom, amanhã já não é tanto. A gente vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqueles que estão no Senhor em esperança, esses vivem a vida eterna. Talvez a minha temática hoje seria que a vida eterna é uma realidade, já que agora, na minha essência, mas que um dia será plena. Nós o veremos como Ele é, diz a palavra de Deus. E é nisso que eu caminho, é nisso que eu creio. E é essa palavra que eu queria trazer para tantos que estão aí com a gente, nesse momento. Vem cá. Patrícia, quer fazer alguma pergunta? Não, eu quero só fazer uma colocação. Mais uma meia hora eu já termino. Eu tinha pensado mais 1h30. Ah, não, então tranquilo. Na verdade, assim, dentro do que foi colocado aqui, me chamou a atenção e eu acho que vale a pena a gente ressaltar, foi a questão de José, né? Aqui um termo utilizado no sentido de que ele teve esse afastamento do pai, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi, né? Então, tudo aconteceu em volta, realmente, e às vezes eu acredito, pastor, que a gente também se pega em situações como José. Talvez não de ser vendido, ser distanciado, né, nesse sentido, ser jogado num poço atualmente, né? Mas às vezes a gente se encontra num poço, né? Às vezes o nosso sentimento, a situação em que a gente está vivendo, com a família, com as finanças, com a saúde, de certa forma, a gente se encontra muitas vezes num poço, assim como ele. E aí, muitas vezes, eu acredito que talvez seja o questionamento de muitas das pessoas, né? Tá, mas então esse pai, ele quer algo ruim da gente? Ele espera que algo de ruim aconteça? Ele não consegue ensinar a gente sendo bom, né? Quer dizer, o pai é ruim para com o seu filho, para que ele aprenda, para que ele tenha essa visão? Já vou te deixar responder essa questão, mas também já quero fazer uma observação que me chama muito a atenção na vida de José aí, é que no final de tudo isso, quando ele alcançou uma maturidade, quando ele se tornou ali muito próximo ao rei, que ele, né, estava realmente num patamar diferente, que ele alcançou o propósito que Deus tinha para ele aqui na terra, me chama muito a atenção a parte da honra, né? Mesmo com aqueles que o venderam, aqueles que o jogaram no poço, mesmo o pai nem sabendo que ele estava vivo, né? Ele teve a parte da honra, ele honrou a família, ele honrou as pessoas. E eu gostaria que você, né, para a gente já partir para a finalização, que eu acho que o nosso tempo já está... Temos 10 minutinhos. Sério? Está esgotando mesmo. Nossa, o tempo aqui passa mais rápido que o normal, gente. Não é só o fuso horário. Não, na Os verdade... minutos são diferentes, a contagem. Na verdade, a estratégia que nós sempre queríamos aplicar dentro do Primecast
era isso, né? Nós termos um tempo aí que fosse agradável aos ouvidos e ao entendimento de quem está Legal. nos ouvindo. Aham. E é claro que depois tem contato para que todo mundo possa continuar Claro. né, esse bate-papo. Mas eu acho que me chama muita atenção de que muitas vezes nós, seres humanos, temos um olhar muito humano do ser pai. Na verdade, a correlação ela acontece nós, seres humanos, olhando o pai, o nosso pai, uma família constituída, comparando o nosso pai com Deus, quando na verdade deveria ser o inverso, né? Quer dizer, o nosso Deus como pai, né? E eu acho que isso é uma relação bastante interessante no que se refere às duas colocações que eu fiz aqui agora. Bem, nós estamos em um mundo caído, à luz da Bíblia, sob o efeito do pecado, né? Inclusive, o tema tão pesado como a morte, ela é o salário do pecado. Nós somos pessoas caídas em um mundo caído. E esse caído, à luz da Bíblia, é a decisão do homem viver para si sem o Criador, né? É ele ser o seu dono. É ele tomar as rédeas, o volante da sua história. É aqui que o homem se perde. Então, nós estamos em um mundo sob esse efeito. Tudo ao nosso redor. Nós ferimos pessoas, pessoas nos ferem, nós erramos, as pessoas erram, elas falham. A vida ela tem muitas dificuldades que são consequências do próprio estado pecaminoso no qual o mundo se encontra, né? A Bíblia fala de um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. Até lá nós teremos a realidade da vida e ela é difícil. Jesus fala que o sol brilha sobre justo e injusto e a chuva cai para ambos. Não é uma relação de justiça nem uma relação karmática. Não, à luz das Escrituras, não. Nós estamos em um mundo caído sob o efeito do pecado. Mas a presença de Deus, ela se manifesta a fagulhas da graça em todos os lugares. Nesse exato momento, tem um amor sendo transmitido por uma mãe amamentando seu filho, por alguém que decide ajudar alguém caído, por alguém que doa na sua profissão a sua vida pelo bem-estar de outro. Tem alguém oferecendo um pão agora. Tem alguém servindo alguém, tratando a ferida de alguém. Tem uma pessoa ouvindo, tem um sorriso. Tem um sorriso aberto de gengivinha de um neném. Tem um coração voltando a bater. Tem uma água surgindo, tem uma chuva caindo. Há um som de pássaros. Há alguém acreditando, alguém lutando, alguém se levantando. Há fagulhas da graça de uma avó que agora bate a colher num bule fazendo café. De alguém que simplesmente dá um abraço. De alguém que com dificuldades motoras, talvez cognitivas, tem um olhar terno. Há um Deus que se manifesta não só no extraordinário, mas no ordinário. E o fato das tribulações não fazem de Deus um pai ruim, ou um pai com uma péssima pedagogia. Essa ideia de um Deus que vai ter que usar o sofrimento, porque senão eu não vou aprender. Você estava muito correto, é a minha leitura a respeito de Deus. Como um pai que tem seus filhos passando por problemas e eles têm seus enfrentamentos, não deixa de ser pai, também Deus. A soberania de Deus não é um controle como um jogo de videogame. Nós não estamos em um jogo no qual Deus está acionando botões e dizendo, agora você aprendeu, vamos para a próxima fase, a fase da bênção. Opa, agora você errou. Você falou que não deveria. Opa, Deus não tem um boletim nas mãos. Essa é a visão da religiosidade. A graça é esse favor imerecido, essa generosidade, essa graciosidade, que são os termos relacionados com a graça, ela é o desmontar dessa lógica de troca com Deus. O sofrimento não desqualifica o amor. A dor não desqualifica a bênção. A morte não desqualifica a vida. É bem o contrário. É a nossa finitude que faz as coisas terem sentido. Brinca um filósofo que é por isso que todo vampiro é depressivo, né? Porque a vida é ruim demais. Daí, né? É a finitude que traz sentido. Você falou da figura de José, essa honra com a família,
Talvez foi o calabouço, a prisão e outras coisas que foram construindo quem José se tornou. Amadureceu. Amadureceu. Paulo diz em Romanos 5, a partir do verso 3, que a tribulação produz paciência, experiência e esperança. E essa esperança, ela não traz confusão, diz Paulo, porque Deus derramou através do seu Espírito o amor em nossos corações. Eu quero declarar aqui para todos que estão assistindo e que estão ligadinhos com a gente, para vocês, e hoje nós temos plateia aqui com a gente, né, para todo mundo que está aqui. Eu quero declarar que há um Deus Todo-Poderoso e Ele faz milagres. Ele é o Deus do impossível. E que a vida de Deus, ela tem poder para ressuscitar. E uma vida para além da morte, para além das lágrimas, das dores. Talvez eu estou falando para muita gente que a vida não deu muito certo. Ou não dá muito certo. Ou para alguns que aos olhos humanos deram certo, mas mesmo assim, lá dentro, alguma coisa não encaixa. Mas eu quero declarar vida. Porque é para isso que Jesus se manifestou. Ele é a vida em abundância. E quando a vida nos encontra, tudo tem um outro sentido. É possível nos levantarmos para um novo sentido. E porque Jesus venceu a morte e ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação não é vã. Ele veio trazer vida em abundância. É isso que eu quero profetizar sobre tantas pessoas que estão ligadinhas conosco agora. A vida de Deus. A vida sempre será mais forte. Qual a sua palavra profética para este ano? Vida. Eu quero declarar para que as pessoas vivam com dificuldades, com batalhas, com limitações, com lágrimas, com dores, com lembranças, com questionamentos, mas que elas vivam, que elas abracem de verdade, que elas saboreiem o alimento de verdade. Talvez não é a comida que ela queria, mas é comida. Que cada mastigar tenha sentido, que cada olhar tenha sentido, que a dor tenha sentido, que a saudade tenha sentido, que aquilo que eu não tenho tenha sentido, e glória a Deus que Ele não nos dá tudo o que nós queremos. Por isso Ele é um Pai bondoso. Que aquilo que eu não tenho também tenha sentido. Porque é isso que Paulo disse em Filipenses 4, a partir do verso 12, principalmente o 13 tão conhecido. Eu sei ter abundância, eu sei ter falta, eu sei passar por tudo, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus fortalece quando estamos bem e quando estamos mal. Quando estamos fortes ou fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A minha palavra é para todos que nos assistem: opte por Deus, se abra para Deus, se renda a Deus, mas não tenha com Deus um relacionamento de troca e de benefícios, mas um relacionamento de amor. E se você não consegue enxergar Deus, sentir Deus, perceber Deus, se você está frustrado com Deus, apenas chame-o e deixe que o amor do Senhor Jesus, através do seu Espírito, entre em sua vida e transforme sua história. É essa palavra que eu tenho para você. Sabe o que eu vejo atrás dos teus olhos? O podcast hoje está espiritual, né? Eu vejo, Rômulo, um olhar, um espiritual tão grandioso dentro do que você fala. Amém. Mas algo tão grandioso. E quando você fala, dá para a gente ver atrás dos teus olhos um Deus grandioso. Amém. Que muitas pessoas sejam impactadas com esse grande líder que nos inspira, nos ensina todos os dias a nossa jornada e a nossa caminhada. Está chegando o nosso finalzinho do nosso primeiro Primecast de 2024. Patrícia. Sem palavras, Pastor Rômulo, para agradecer sua presença, para compartilhar conosco. Ela trouxe uma calmaria. Para compartilhar conosco o que Deus, o que Papai né, é realmente em nossas vidas. Que
Deus esteja sempre contigo, lhe dando Amém. muita sabedoria. Nossa gratidão imensa por esses minutos que passamos aqui falando sobre Deus, sobre o Pai, e tenho certeza absoluta que para muitos que estão ouvindo, que irão ouvir esse podcast, vai ser o start, né? O impulsionamento realmente aí para uma vida relacional com Deus, para que possam realmente ter aí uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma posição realmente assumida como filho, né? Uau. Como filho de Deus. Então, nossa gratidão por esse momento estando conosco. Eu que agradeço, eu quero deixar assim um beijo, um abraço, um cheiro para todo mundo e que o Senhor continue abençoando. Obrigado a vocês, meus amigos e irmãos, pelo convite, pela oportunidade e que esse transbordar da graça alcance todo mundo que está com a gente aí. Amém. Obrigado. Amém. Rômulo, e eu achei que nós íamos ter um programa hoje, um episódio daqueles que a gente vive lá em casa, mas literalmente foi ao contrário. Né? Da gente rir, conversar. Eu estou Mas, assim, enfim. transbordando o meu coração, sentindo que a vida de Deus está entrando em lares, famílias, em muitas pessoas aqui. Eu profetizo E há isso. grandes projetos. E Deus está levantando homens que estão passando por provações para serem grandes líderes com um propósito para o reino. Amém. Eu diria que isso aqui não é somente um podcast para falar de empreendedorismo. Claro, a gente tem as lições do empreendedorismo de tudo que a gente faz. Mas o propósito do nosso Primecast é fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus, existe uma liderança, existe um empreendedor, existe um colaborador, existe um prestador de serviço e todos eles podem fazer parte do nosso Primecast. Eu concluiria dizendo o seguinte, que o maior empreendedor da história, que é Deus, nos dá o privilégio de sermos colaboradores uns dos outros. Uau! E que isso é liderança e empreendedorismo do ponto de vista bíblico. É quando não existe eu, mas existe nós. E aonde o servir é o privilégio, o amar é o propósito. Aqui está o segredo. Isso aí. E concluímos com chaves de ouro. E queremos agradecer a você que veio assistindo ao nosso Primecast de hoje. Muito obrigado, Vinícius, Enzo. Muito obrigado ao nosso pastor Pascoal, que liberou o Rômulo para estar com a gente hoje. E eu quero fazer um convite para você. Acesse nosso Primecast agora no Spotify, com todos os episódios. E, claro, também no nosso canal no YouTube. Além do nosso Primecast no YouTube, no Spotify, siga também as nossas redes sociais. Estratégias Prime, nosso Instagram e o nosso Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.